tudo bom? Que prazer ter vocês aqui de novo comigo. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai falar de um assunto super importante, muito gostoso, vamos dizer. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho do universo da gestação, que é tão importante e transforma tanto a vida da mulher. Por isso, dando sequência à saúde da mulher, a série de vídeos voltada para a saúde da mulher, a gente chegou ao passo da gravidez. Vamos entender como que esse fenômeno acontece e por que ele faz tanta diferença na nossa vida. Para todo mundo entender, para quem está chegando agora, a gente está falando sobre a saúde da mulher. Vamos entender então, o que é a gestação, né? Nada mais é do que o surgimento e o crescimento de um novo ser dentro do útero da mulher. Que não é somente o crescimento desse novo ser, vai muito além disso. A partir do momento que se implanta um embriãozinho que vai começar a tomar forma, que vai começar a desenvolver estrutura, tamanho, peso, ocorre uma cascata hormonal no organismo da mulher. E essa cascata hormonal vai transformar toda aquela rotina, vai transformar todo aquele universo feminino. Que antes a mulher era só o conceito enquanto mulher, profissional, esposa ou apenas namorada, enfim, agora torna-se um novo conceito enquanto mãe. E o que é ser mãe? Que vai começar a girar dentro aí desse processo da gestação, que vai levar 40 semanas, em torno ali de 9 meses, que vai fazer com que o organismo e o corpo dela comece a se modificar, fique um pouco mais ampliado, a circulação aumenta, o volume do nosso organismo também aumenta, as necessidades do organismo, enquanto vitaminas, enquanto proteínas, também vão ser modificadas, além de toda a descarga emocional que vai ser transformada e vai fazer todo um contexto diferente na vida da mulher. Uma autossatisfação para aquele momento, ou talvez não, se a gravidez não for planejada, a diferença daquela questão da sexualidade, modo de enxergar o parceiro, a família e a própria vida. Então a gestação vai envolver todos esses fatores e principalmente todas as mudanças organizacionais do corpo dela de maneira geral, porque o seio aumenta de tamanho, o quadril fica mais largo, a fome geralmente dá uma alterada, porque a mulher geralmente começa a ter um apetite muito maior ou às vezes até menor. Não existe essa história de comer por dois, eu vou explicar pra vocês por que não existe. No início da gestação, no início desse processo gestacional, nós temos aí uma boa parte das mulheres que passam muito mal, que sentem muitos enjoos, que vomitam com muita frequência, que têm muitas náuseas, desenvolvem, tolerância a cheiro, que desenvolve tolerância a gosto, que não suporta comer talvez aquilo que comia com muita frequência, usar os mesmos produtos e os mesmos cosméticos que usava, de maneira muito natural antes da gestação. Mas tudo isso se dá pelo fato do organismo estar sendo conturbado, ou seja, está sendo lá enxurrado por tantos hormônios, por tanta cascata hormonal, pelo fato do processo da gestação estar movimentando o corpo inteiro. Para o início da nossa conversa, a gestação, antes da gente confirmar que ela aconteceu, ela começa de um jeito muito sutil, porque são pequenas alterações que a gente começa a perceber que não existia, A menstruação começa a falhar, o olfato começa a ficar mais aguçado, o enjoo talvez matinal, a intolerância até para escovar os dentes de manhãzinha começa a apresentar ali, a fome, o desejo por algum alimento diferente, E principalmente o que chama mais a nossa atenção é aquela mudança emocional, que antes a gente via situações simples, corriqueiras, como coisas naturais, e hoje a gente tem todo um momento diferente. Quando começa uma gestação, a mulher começa a ter outra percepção de vida. Depois desse processo, logicamente, e após a gravidez para ser confirmada, nós fazemos exames de sangue que apresentam ali um aumento de um hormônio chamado gonadotrofina coriônica, que é o hormônio que a gente conhece como beta-HCG, que é exatamente o nome do exame que a mulher faz, o exame de sangue, para testar, para confirmar a gravidez. Tem também a ultrassonografia, que pode ser obstétrica abdominal, como também pode ser endovaginal, para confirmar a presença de um embriãozinho, para confirmar a presença, de um novo ser ali. A frequência cardíaca, que logo das 5, 6 semanas já começa a ficar evidente e a mulher consegue já, no exame de ultrassonografia, começa já a ter a possibilidade de ouvir essa frequência cardíaca através do aparelho de ultrassom. Além do mais, nós temos também a região da vulva da mulher começa a ficar escurecida, porque começa a ficar roxeada, começa a ter uma concentração sanguínea maior. O aspecto vaginal da mulher também modifica. Então tudo isso se modifica, o que gera todos os indícios de uma possível gestação.
Esses sintomas que eu disse acontecem em 90% dos casos e são super comuns. E é justamente esses sintomas que faz com que a mulher suspeite de uma gestação e, mais do que isso, procure qualquer serviço ou qualquer tipo de exame, né, o laboratório para fazer o exame de sangue, a clínica para poder fazer o exame de imagem, para poder confirmar ou descartar a possibilidade da gestação. Outro ponto importante da gestação é como esse processo vai afetar as nossas relações do dia a dia. Por quê? Quando a mulher está grávida, toma consciência, tem certeza daquele processo, ou seja, eu tô grávida, agora a gente tem, né, outra postura. E uma das primeiras coisas que se modifica é a sua relação para com os outros. Pode parecer até bobagem, mas todas as mulheres que têm uma gestação em curso, ou seja, têm uma gestação em andamento, percebem que o seu organismo começa a ser alterado o tempo inteiro, como eu disse. E vamos colocar em evidência aqui uma relação conjugal. A relação, seja namorado, seja esposo, seja qualquer parceiro. Tudo isso começa a tomar outra proporção pelo fato de que a sexualidade, a libido, a autoestima da mulher começa a ser modificada por conta do processo gestacional. Principalmente quando a gente fala que a gestação talvez não é desejada, como se fosse uma gestação que chegasse de repente, sem que a mulher estivesse esperando, e vem, né, com todas as transformações acopladas, e aí a gente tem todo um outro contexto para ser encarado. E por esse motivo, quando eu falei nos outros vídeos sobre o planejamento familiar, sobre a possibilidade da gente escolher como que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, qual método utilizar, é justamente para fazer com que a gente tenha uma melhor aceitação e uma maior percepção, para que esse momento de mudança seja mais tolerável, para que esse momento de mudança seja um pouco mais confortável. É natural que toda mulher comece a colocar em evidência a sua pele que vai modificar, o seu cabelo que vai ficar às vezes oleoso, às vezes mais ressecado, o seu seio que vai ficar inchado e cada vez mais transformado, o seu quadril que vai ficar alargado e assim por diante, a sua roupa que não vai servir futuramente, né? O seu desconforto ali no abdômen, porque muitas vezes o intestino fica mais preso porque tá mais comprimido, principalmente no final da gestação. Os enjoos, geralmente a mulher tem perda de peso, geralmente a mulher, né, tem aí uma sonolência muito maior, a pressão arterial geralmente dá uma caída na maioria das vezes, porque a mulher fica um pouco mais sonolenta, fica um pouco mais lenta, inclusive, para as atividades do dia a dia. Suas atividades diárias, até atividade física, começa a ser, né, reduzida, porque atividades de alto impacto nem sempre estão autorizadas para a mulher realizar, principalmente determinados tipos de situação. Então são transformações que acontecem, mas que vão impactar não só a mulher, mas todo o contexto. Impacta a sua vida conjugal, impacta a sua vida profissional. E para isso, nós temos as leis hoje em dia, né, que protegem o direito da mulher de ter um bebê, o período que ela vai ficar durante o puerpério, que é o período, né, após o parto, a licença maternidade para ela se readaptar a todo aquele cenário, né, e além do mais, todos os outros fatores que vão sendo envolvidos. E por isso é tão importante a gente saber aquilo que é nosso por direito, aquilo que a gente tem para usufruir do sistema de saúde e a quem recorrer. Por quê? Porque só assim a gente consegue garantir gestação de qualidade, acesso ao serviço de saúde de uma maneira segura, um pré-natal adequado e mais do que isso, para assegurar todo o contexto do parto e do pós-parto, tanto para a mãe quanto para o bebê. Eu não poderia deixar de falar para vocês nesse vídeo também sobre fatores que vão colocar em risco a saúde da gestante e da criança. Fatores como tabagismo, sedentarismo, excesso de peso, alimentação completamente irregular, doenças prévias como hipertensão arterial, diabetes, doenças metabólicas, doenças como câncer, uso de drogas ilícitas, o excesso de álcool, e além de outros fatores que vão influenciar diretamente na saúde do bebê e na saúde da gravidez. Uma vez que nós temos alguns hábitos como fumar, como alimentação inadequada, muito regada ali de fast food, muito regada de industrializados, a gente está lançando para o nosso corpo muitas toxinas, muitas coisas que vão prejudicar a saúde da circulação, a saúde da respiração e principalmente estamos devolvendo para a nossa criança, ou seja, para esse bebê que está se formando, muitos produtos industrializados que não serão favoráveis. Além dessa questão da alimentação e da atividade física, tem também os fatores externos, como a violência
violência doméstica, a instabilidade no trabalho, né? A falta de emprego, talvez, a ausência de alguma renda, a baixa escolaridade. Parece bobagem o que eu tô dizendo, mas tudo isso tem grande impacto. Por quê? Quanto menos informada essa mulher está, mais risco ela tem de se alimentar mal, de viver mal e de principalmente não fazer aquilo que ela precisa, que ela tem de direito, usufruir do serviço que ela tem de direito. E, portanto, é tão importante ela saber que, uma vez grávida, ela precisa ser assistida. E uma vez sendo assistida, todos esses fatores de risco que eu comentei com vocês, que eu trouxe aqui para vocês, serão devidamente analisados para que ela possa ser acompanhada à medida que o pré-natal vai avançando para assegurar a saúde dela e a saúde do bebê. Assim a gente garante gestação de qualidade, um parto tranquilo e mais do que isso, um puerpério super tranquilo para que ela possa usufruir ali da próxima gestação que vier, do bebê que vai nascer, de uma maneira super saudável e sem riscos, nem para ela e nem para a criança. Portanto, assim que descoberta a gravidez e confirmada, olha, a mulher está grávida, olha, eu estou grávida, confirmou com o exame de sangue ou confirmou com o exame de imagem, a primeira coisa que você deve fazer, procure imediatamente o serviço de saúde, que mais uma vez está ao alcance das suas mãos. Está aqui no seu bairro, é o posto de saúde. A primeira coisa que você deve fazer é procurar imediatamente esse serviço, se apresentar e informar que você está grávida e deve e vai iniciar o pré-natal. O enfermeiro, os agentes, toda a equipe envolvida naquele serviço vai te acolher e principalmente dar início ao momento mais importante da sua vida, que é o pré-natal, que é o momento em que você vai ser assistida, vai receber vitaminas para poder complementar a sua nutrição para o seu bebê, vai receber assistência médica da enfermagem, vai receber assistência do psicólogo, do fisioterapeuta se for necessário, assistência odontológica, as visitas domiciliares, a busca ativa para te informar, você tem consulta de pré-natal, você não pode faltar a consulta de pré-natal, o que você deve comer, a avaliação e orientação nutricional, o controle de peso, então tudo isso está ao seu alcance. A primeira coisa que toda mulher deve fazer após a descoberta de uma gestação, após a confirmação dessa gestação, é procurar serviço de saúde. E olha o tanto de benefício que você tem, tudo gratuito, tudo disponível pelo SUS no posto de saúde próximo da sua casa, no centro de saúde mais próximo do local onde você mora. Porque a nossa equipe, eu falo nossa porque eu trabalho, porque eu estou lidando diretamente, a nossa equipe está preparada para isso, para estar acompanhando continuamente. Como que vai acontecer esse processo? Vamos lá, vou explicar para vocês. Porque nós temos a gravidez e ela é considerada gravidez de risco habitual. Gisele, mas esse nome não tá estranho? Não, não tá estranho. Por que que é uma gravidez de risco habitual? Indiscutivelmente, o processo da gestação, ele é um processo novo, né? É uma espécie de patologia, ou seja, uma doença que a mulher adquire. Mas não é doença, é tratado como uma doença para que a mulher possa ser assistida devidamente nesse momento passageiro, mas que requer atenção. E é uma doença, uma condição, a gente chama de condição aguda, porque vai começar e vai terminar e pronto. E desde que devidamente assistida, vai ser super tranquilo. Mas por ser um processo de doença, ou seja, uma condição aguda, ela é tratada também como gravidez de risco habitual, porque existe o risco desse processo gestacional natural que toda mulher tem no momento ali que está passando pela gestação, e também existe a gravidez de alto risco. E qual que é a diferença para ficar bem claro para vocês? A gravidez de risco habitual é aquela que a mulher tem todos os seus exames adequados, dentro dos níveis de normalidade, pressão arterial adequada, peso ideal, sem fatores de risco ou talvez com fatores de risco, mas sem prejuízo para a sua saúde. Quando os seus exames de imagem, ultrassom simples ou ultrassom morfológico e os demais exames apresentam-se estar dentro da normalidade, e o seu pré-natal pode ser realizado com o médico da unidade básica de saúde ou com o obstetra do centro de saúde ao qual você pertence, sem problema nenhum, consultas mensais, depois consultas quinzenais e depois as consultas semanais, como vai acontecer no processo da gestação. Já a gravidez de alto risco, como o próprio nome diz, refere-se àquela condição em que a gestante tem problemas de saúde importantíssimos. Problemas de saúde esse que vai interferir diretamente na saúde dela e do bebê, como por exemplo, a hipertensão arterial gestacional, o diabetes mellitus gestacional, o uso de remédio controlado,
uso de drogas ilícitas, a falta ou a diminuição da evolução dessa gestação conforme a idade gestacional, baixo desenvolvimento do bebê, baixo líquido amniótico e outros fatores que são importantes, que são impactantes e que vão interferir diretamente na saúde da criança e também na saúde da gestante. Por isso é tido como gestação de alto risco. E qual a diferença? É que essa mulher que tem fatores de risco mais absurdos, que necessita de uma assistência mais especializada, ela vai ser encaminhada ao setor que a gente conhece como pré-natal de alto risco, onde o pré-natalista especialista em situações de risco para a gestante e para o feto vai estar assistenciando essa mulher conforme o calendário da gestante, seja semanal, quinzenal ou até mesmo mensal, para que essa gestação tenha uma atenção diferenciada, para que ela possa ser assistida mais minuciosamente e com um profissional capacitado para aquela especialidade. Por isso é tido como gestação de alto risco e por isso tem tanta diferença entre a gestação de risco habitual, que é a gestação comum, que é a gestação sem riscos absurdos, para a gestação de alto risco. E isso, todos os dois serviços, tanto a de risco habitual como a de alto risco, a mulher tem por direito, pelo SUS, também no seu município. Eu vou dar um exemplo. Aqui no meu município, por exemplo, as gestantes de alto risco, elas são encaminhadas para um pré-natalista específico. Ele só atende gestantes de alto risco. Além de ser obstetra do local, da instituição onde acontecem os partos, ele é um obstetra responsável por atender somente as gestantes com condições clínicas graves, com condições de saúde mais delicadas que requerem mais atenção. E por isso, somente as gestantes de alto risco são assistidas por ele dentro da maternidade. Já de uma maneira geral, as demais gestantes do município são assistidas pelos seus médicos, seja na unidade básica de saúde ou pelo obstetra que ele tem, ou obstetra ginecologista que ela tem preferência. E assim a gente consegue garantir que a mulher seja do início até o fim da gestação devidamente assistida, colocando em evidência e identificando os fatores de risco que vão atravessar esse processo para que a saúde dela e a saúde do bebê sejam minimamente impactadas e todos dois possam usufruir aí de uma vida longa, um parto tranquilo e uma gestação super abençoada também. Então, pessoal, o vídeo de hoje era sobre essa descoberta da gestação, para que vocês entendam como que esse processo acontece, quais as mudanças que ele provoca no organismo e o que a mulher deve fazer. A partir de agora, a gente vai começar a viajar por esse universo lindo que é a gestação. E vocês vão entender por que é necessário fazer os exames e quais são eles e qual a importância. E mais do que isso, qual o tipo de assistência, por que é importante fazer o pré-natal. Eu espero vocês no próximo vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha tirado muitas dúvidas de vocês aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe seu like para o YouTube recomendar para outras pessoas, ative o sininho para receber as notificações assim que surgir novos vídeos no canal e envie esse vídeo para outras mulheres que vocês sabem que talvez estejam grávidas, que tenham dúvidas e que não sabem o que fazer nesse processo, porque vai ser fantástica o que eu vou trazer aqui para vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, muito obrigada por estarem aqui, me sigam nas redes sociais e até a próxima. Beijo, tchau!